Aqui, só para que a gente destaque, agora a gente está falando um pouco muito mais específico do Meteosat, o Meteosat segunda geração, o Sevire, a resolução espacial é de 3 quilômetros, o produto já foi desenvolvido pela EUMETSAT, esse não é um produto do LAPS, mas recebemos esses produtos, né, ou esse produto específico do Meteosat através do sistema EUMETCAST. Então, as características são: a gente tem a evapotranspiração a cada 30 minutos ou a evapotranspiração diária. Podemos calcular essa evapotranspiração diária, instantânea, né? Ou seja, instantânea a cada 30 minutos, ou a média, né, de 96 imagens, a média diária, ou a média semanal. Então, isso, uma alta frequência, e a resolução desse pixel que está sendo estimada, essa evapotranspiração, pelo algoritmo desenvolvido pela EUMETSAT. Esse algoritmo já foi validado em várias regiões, na África, na América do Sul, na África. Está levando, é como se você considerasse aqui, por exemplo, nessa figura, isso que seria um pixel, em condições, né, você tem fração de vegetação, fração de solo, lavoura, outros tipos de cobertura de vegetação, topografia, que tudo isso, quando você está levando em consideração o pixel do satélite, essa fração de alvos é a que determina o fluxo de radiação que está chegando, né, nesse caso específico, emitido para o sensor depois de correção da atmosfera de aerossóis por transferência radiativa ou por métodos estatísticos. Mas um pixel de 3 por 3 quilômetros, certamente há diferentes frações de cobertura do solo. É por isso que é importante esse particionamento, né? Utilizar a emissividade da superfície é fundamental. O NDVI, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizado, é utilizado para se obter essa fração de cobertura da vegetação, que vai determinar a emissividade desse pixel, que vai determinar também a questão radiativa que está sendo emitida na forma de radiação de onda longa. Então, você tem a resistência aerodinâmica. Esse aqui é uma das equações, são várias equações, mas aqui, por exemplo, o calor latente, que é utilizado na equação para se determinar a evapotranspiração, utilizando os dados do Meteosat. Por exemplo, né, só por exemplo, existem várias outras equações, mas uma delas é a questão do calor latente aqui, né, a resistência aerodinâmica, ou seja, e a resistência do dossel, né, da copa das plantas. Aqui, como os dados são armazenados, né, ou seja, esses dados que chegam através do sistema EUMETCAST no laboratório, através de uma antena de recepção, você tem computadores, software, e nos últimos 15 anos esses dados são recebidos, são dados, são produtos, nesse caso, né, a gente está falando específico do produto de evapotranspiração do Meteosat, existe produto de evapotranspiração do MODES, a evapotranspiração de outros sensores, de outros instrumentos. Nesse caso aqui, o LAPS trabalha com os dados de evapotranspiração do Meteosat. É um produto já testado, ou seja, já validado, com várias aplicações em diferentes regiões, com um pixel de 3 km por 3 km e com registro da evapotranspiração a cada 30 minutos, o que a gente chama da evapotranspiração instantânea, ou a média, né, que permite, com 96 imagens, completar um ciclo de um dia. Então, calcula-se a média desses 96 imagens, né, para uma área, para se determinar a evapotranspiração diária. Porém, existe a evapotranspiração instantânea. Isso é fundamental, porque aumenta, né, a frequência de monitoramento de uma região que você está monitorando, principalmente de uma área onde você tem regiões fracionadas, né? Você tem áreas de lavoura, você tem áreas de vegetação natural. Então, esses dados, eles têm uma alta frequência temporal, e a desvantagem é o tamanho do pixel. Ele está falando que, para monitoramento de áreas agrícolas, você precisa de regiões bastante extensa para você considerar que o pixel que está sendo utilizado é um pixel de 3 por 3 quilômetros. Então, os dados brutos, diferentes dos dados do Meteosat e os
e os produtos, né, são armazenados. Isso aqui a gente tem horário, tem a cada, por exemplo, hoje eles estão armazenados na forma horário e diário, já é feita a média, e a inserção isso no banco de dados, no início do mês, a coleta do banco de dados, os dados brutos, né? Quando a gente fala dados brutos aqui, são os produtos, entre eles o da evapotranspiração. Com isso tudo, né, são indicadores, a gente já faz aplicações tanto para aplicações para a agricultura, como também como indicativo de estresse evaporativo, no caso, para monitoramento de seca. Então, aqui a estrutura de dados, eu já falei isso em outras apresentações, eu sempre trago isso, o laboratório recebe esses dados através, entre vários dados e produtos, de vários satélites, o nosso principal produto, o nosso principal satélite, ou os dados e produtos derivados desse satélite é o Meteosat, o sensor Sevire, e com isso a gente tem essa estrutura de recepção de dados, é uma estrutura razoavelmente simples, né? Mas exige uma manutenção constante. O LAPS já tem mais de 15 anos de experiência com esse tipo de recepção de dados, não depende da internet, é um sistema descentralizado que nos permite, por exemplo, receber entre vários produtos, um deles, o da evapotranspiração instantânea, e com isso calcular a evapotranspiração diária, semanal, mensal e anual.